Pronto, já Seu estamos nome no não está Face. aparecendo. Já iniciamos, Isaías. viu? Ok. Deus Boa noite. abençoe. Por favor, excelência. Boa noite a todos aí. Boa noite, Isaías. Boa noite, reverendo Gessione, padre Jailson. Certo? Vamos iniciar nossa live nessa noite de hoje, em um momento de semana de oração pela unidade dos cristãos. Que Deus abençoe esse momento de hoje nosso, né? Isaías, vou deixar com você para se apresentar a missão Somos Um, para o pessoal conhecer. Amém. Muito obrigado, Sidnésio. Muito obrigado. É uma alegria muito grande para a gente poder estar iniciando essa live direto aí da cidade de Natal, com os cristãos, os irmãos, representando as igrejas aí da cidade de Natal. E para nós, da Missão Somos Um, é uma alegria, é uma honra, porque a gente sabe esse é o caminho de uma estrada sem retorno, que é a estrada da unidade dos cristãos. Verdade. Nós estamos num caminho sem retorno, e foi uma alegria muito grande essa semana, quando nós pudemos conversar, o Sidnésio, e você me contou de toda essa empreitada que os irmãos têm feito, né? Aí com a Arquidiocese de Natal, e agora conhecendo já o reverendo, daqui a pouco vão chegando outros irmãos também. É uma alegria sempre muito grande. Então, nosso muito obrigado desde já. A missão Somos Um tem aí 12 anos que a gente tem caminhado juntos. Estamos aqui com o apoio do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, o Dom Orani João Tempesta, mas também com diversos líderes evangélicos que se uniram conosco ao longo desses anos. Já tivemos a oportunidade de gravar DVD juntos, de fazer missão juntos, né? Tem irmãos que estão aí na linha de frente com recuperação de dependentes químicos, outros que estão trabalhando com populações carentes, outros que trabalham com a música, né? E a Missão Somos Um tem um site onde a gente procura ali contar um pouco da nossa história, né? De como a gente está caminhando ao longo da nossa live. A gente vai poder colocar o site para que as pessoas possam acessar, assim como também tem a nossa página aqui, que o pessoal já está acessando, já começaram a chegar aí os nossos irmãos da Missão Somos Um, que estão nos acompanhando, né? Que já estão colocando aí a sua mensagem, a quem a gente também já vai saudando, né? Todos que vão entrando na nossa live. Então, a Missão Somos Um é isso. Nós somos um grupo de católicos e evangélicos que desejam caminhar juntos, dando um testemunho de unidade e de busca de santidade de vida, né? Nosso muito obrigado a cada um dos irmãos que estão com a gente também aí, que essa hora seja uma hora abençoada e que possa ser um tempo de testemunho, de amor e fraternidade, para que o mundo creia que Jesus Cristo é Senhor. Se apresenta aí, reverendo Gessione. Olá, queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Sou o reverendo Gessione Pinto, sou pároco aqui da Paróquia Anglicana da Virgem Maria, na cidade de Natal. Ela faz parte da Diocese Anglicana do Recife, que engloba a região Nordeste, e sou assediago, que é uma espécie de vigário episcopal para os católicos romanos, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão e do Piauí. É uma área que a gente atende dando um suporte ao nosso bispo diocesano. E estamos nessa caminhada ecumênica, né? Graças a Deus temos participado desde as primeiras campanhas da fraternidade, com o saudoso Padre Pio, que foi o presidente do CONIC por alguns anos, depois o Padre Fábio, e agora estamos com o Padre Marcos aí, nessa caminhada ecumênica, crescendo, né? Crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e dos irmãos e irmãs. Padre Marcos, se apresente. Olá,
Boa noite a todos, né, paz e bem. Sou o Padre Marcos, aqui da Arquidiocese de Natal, vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que fica na cidade de Ceará-Mirim, ainda é considerada região metropolitana, aqui a Grande Natal. E, além dessa função de vigário, estamos também dando nossa colaboração na Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso. O reverendo Gessione, que também tem essa caminhada entusiasta no ecumenismo, nós estamos tentando aos poucos. Então, para mim é uma alegria muito estar aqui com os irmãos para refletirmos juntos nessa semana que é tão importante para todos nós. Obrigado pelo acolhimento desde já. Padre Jailson, se apresente, Padre Jailson. Então, boa noite para todos os irmãos, paz e bem. Sou o Padre Jailson, da Igreja Velha Católica do Brasil. No momento, estou com a missão aqui em Natal e estou também no Fórum Interreligioso do Rio Grande do Norte e conheço os demais irmãos, como o Reverendo Gessione, o Padre Marcos, né, e outros irmãos que tentam levar esse alto ecumênico, essa unidade da comunhão, né, em si. Mas é um prazer estar nesse momento com todos vocês. Amém. Amém. Eu só vou, Reverendo Gessione, eu só vou tirar o senhor um momento, mas o senhor fica aí, que é para mim só colocar aqui o pastor Edivaldo, que ele vai falar um pouquinho da missão Somos Um. Ok, pode tirar. Boa noite, pastor Edivaldo. Como é que está o senhor? Tudo bom? Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está todo mundo ouvindo? Boa noite, tudo bem? A paz de Cristo a todos os meus irmãos. Externar minha alegria, assim, de estar participando junto com vocês nessa semana, que é uma semana muito importante para todos nós. E nada melhor de falar da unidade do que estar nessa semana de Pentecostes, orando e clamando junto pelo Espírito Santo. Não tem nada melhor do que isso. Então, a minha alegria, a minha satisfação, como o próprio irmão disse, faço parte, sou co-presidente junto com Isaías Carneiro, que está aí, da Missão Somos Um. É uma iniciativa que está aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil, que é um trabalho entre católicos e evangélicos, sem querer falar muita coisa técnica, mas falando daquilo que a gente realmente tem vivido aqui no Rio de Janeiro. É uma iniciativa que a gente experimenta literalmente a unidade na cultura. A gente desenvolve a cultura de unidade, a cultura do encontro, de estarmos almoçando, tomando café junto, orando, fazendo da alegria do nosso irmão católico a nossa alegria, fazendo da tristeza do evangélico a tristeza dele, e a gente caminhando dia a dia nesse caminho da unidade. E experimentando que é possível, além de possível, é verdadeiro, e experimentando daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, o caminho do Somos Um é basicamente isso. Basicamente isso aí com todos nós. Mas muito feliz de estar aqui, tá? Muito feliz do convite, muito feliz de estar com todos os irmãos aqui presentes, tá? Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua presença, pastor. Abuna Aélio, meu irmão, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar nesse momento com vocês. Agradeço pelo convite feito e de coração eu acolhi, né? E de modo especial para que essa semana, na verdade, ela seja estendida por todos os dias do ano, né?
para que nós possamos orar mais juntos, celebrar mais juntos, porque o que nos separa são coisas pequenas. E, na verdade, o que nos une é muito maior, que é o próprio Deus, né? Então, eu agradeço por esse convite, né? Obrigado por essa oportunidade, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Eu estou aqui representando a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, da qual eu sou sacerdote desde 2011. Eu sou daqui de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Obrigado. Boa noite. Mas Padre Marcos, só vou pedir licença ao senhor um momento, certo? Entrou o casal que vai fazer um canto para nós essa noite, para abrirmos esse momento. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Ela é da paróquia do Gessione, não é isso? Sim. Fomos convidados pelo reverendo Gessione a participar. Você Então, meu irmão, muda lá. Me dê um minuto, meu irmão. Só um minuto. Enquanto ele está pedindo um minuto, eu queria me apresentar, pessoal. Meu nome é Sidnésio, né? O Isaías, nós já nos conversamos em 2017, né? Foi providência divina, porque quando a Renovação Carismática completou 50 anos, aí eu vi o rosto de Isaías lá em Roma, no Vaticano, né? Isso aí. Vou ligar para o Isaías aí, saber, temos aí uma comunidade que quer promover a unidade entre os cristãos dentro da Renovação Carismática, isso me impressionou, porque eu já estava junto com os irmãos aqui, com o reverendo Gessione, com o padre Marcos, com o Jailson, né, fazendo esse trabalho, né, até mesmo como leigo, né. Então, sou membro da Renovação Carismática Católica, sou pregador, né, membro, coordeno a pastoral do turismo na minha paróquia, Nossa Senhora da Apresentação, antiga catedral, né, e hoje faço parte da comissão de diálogo ecumênico com o padre, a convite do padre Marcos, né, dentro da Arquidiocese Natal, o padre Marcos me convidou e eu estou junto com ele, né, nesse momento, né, de diálogo, né, que nós precisamos, né, Pentecostes, Isaías, eu dizia, essa parte dava numa live de Pentecostes que a gente está fazendo, no quinto dia, né, ontem, eu dizia aos irmãos lá que Pentecostes, além de força do Espírito Santo, poder do alto, carismas, dons extraordinários, Pentecostes é diálogo, Pentecostes é unidade, né, e João 23, quando pediu que a igreja, quando João 23 pediu que a igreja, na igreja viesse o novo Pentecostes, né, ele não sabia mais ou menos o que iria acontecer, eu acho, né, porque ele pediu um novo Pentecostes, veio a Renovação Carismática Católica, aí depois veio Paulo VI com a construção da civilização do amor, querendo unir a política e a igreja com a construção da civilização do amor. Aí vem João Paulo II com o diálogo ecumênico, né? Então, ele não sabia o que ele estava pedindo, né? Ele pediu para a igreja esse Pentecostes perene, além de carismas, mas esse diálogo, essa busca, essa abertura para o diálogo, né? E o Concílio Vaticano II, né? O 21º concílio, ele é um concílio pastoral. Ele não é um concílio de dogmas, né? Ele é um concílio pastoral para manter os dogmas anteriores e, nesse momento pastoral, para caminhar, a igreja caminhar pastoreando, né? E justamente trazer essa unidade, né? Foi belo a decisão de João 23, quando pediu que se renovasse na igreja, né? No seio da igreja, um novo Pentecoste como a igreja primitiva, porque veio acontecendo Paulo VI, João Paulo II, e aí nós hoje estamos unidos, né? Nós estamos buscando esse diálogo, né? Porque nós temos que ver aí que realmente só há um Senhor, né? E Salvador Jesus Cristo, ele é o único pastor e há um só rebanho que somos todos nós, né? Eu acho que isso que você está trazendo é muito importante. Eu acho que a gente vai tomando pé daquilo que de fato é esse tempo que a nossa geração está vivendo, Sidnésio. Estou vendo aqui na minha tela, está o Abuna Aélio, está o pastor Edivaldo, com quem a gente tem trabalhado aqui
no Rio de Janeiro, no Brasil e também fora do Brasil, para favorecer esse diálogo. E agora posso ver também o Padre Marcos, a quem eu quero saudar de maneira agora mais direta e agradecer por a gente poder estar compartilhando também aqui da nossa plataforma, pela oportunidade que a gente tem de servir, né? Já falava com o reverendo Gessione antes, e agora também agradeço ao senhor pela possibilidade da Missão Somos Um estar podendo servir nessa expressão de diálogo, de unidade que acontece aí em Natal. Muito bem, eu sou católico, mas eu vim de uma experiência evangélica, sabe, Sidnésio e irmãos? Eu vim de uma experiência evangélica, eu fui educado, eu fui formado dentro da Congregação Cristã do Brasil. Eu sou de uma família tradicional evangélica. Então, eu estou vendo aí o reverendo do Gessione sorrindo, e assim, é algo novo, né? Porque normalmente a gente ouve o contrário, E eu conheci a Igreja Católica ainda muito novo, com 10 anos de idade, e fui batizado aos 12 anos, porque na igreja evangélica a tradição não é batizar crianças. E no mesmo ano em que eu fui batizado, eu também recebi a primeira Eucaristia, eu fiz comunhão e tudo mais. E tinha uma coisa que no meu coração ficava, de fato, não fechava a conta. Por que é que na minha família, católicos e evangélicos podiam comer juntos, sentar juntos, partilhar da mesma mesa, conviver fraternalmente como irmãos? E na igreja, volta e meia, eu ouvia um discurso de que católico não pode andar com evangélico, ou porque evangélico não pode andar com católico. Bom, eu e meus primos, a gente se dava muito bem. A gente fazia as nossas peraltices e ali a gente não sabia quem era católico ou quem era evangélico. E eu fui mergulhando na fé católica e fui lendo os documentos, e foi justamente lendo aquilo que o magistério católico ensina que eu aprendi que a Igreja Católica tinha como seu desejo mais profundo responder à oração de Jesus em João 17, para que todos sejam um. E aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais por essa realidade. E hoje eu sou responsável, sou fundador de uma comunidade católica, a Comunidade Coração Novo, que é uma comunidade reconhecida na Arquidiocese do Rio de Janeiro como associação pública de fiéis leigos e reconhecida com esse carisma da reconciliação, que é um carisma de unidade. Então, quando eu vejo o Sidnésio falando sobre magistério católico, sem preocupação aí de querer ter uma linguagem técnica, como bem falava antes também o pastor Edivaldo, né? Mas o pensamento, o coração da Igreja Católica, e aí a gente tem uma expressão muito profunda para nós, né, Padre Marcos, que é o sentire cum ecclesia, sentir com a Igreja, né? E sentir com a Igreja o desejo de unidade, o quanto isso me calou forte no coração, né? Então, eu me alegro muito por um momento como esse, exatamente porque eu tenho isso como carisma, como um chamado, portanto, como uma identidade que marca a minha alma, que marca o meu jeito de ser cristão, mas, ao mesmo tempo, também como um mandato que eu recebi da minha igreja. Eu não posso botar a cabeça no travesseiro tranquilo se, naquele dia, eu não trabalhei, eu não favoreci a unidade do corpo de Cristo, né? Padre Marcos, por favor, o senhor é minha autoridade nessa live aqui. Me corrija se eu estiver errado. Muito bem, Isaías. É por aí mesmo o caminho, né? Estamos vivendo ecumenismo, que tem começado no nosso coração, né? Ontem mesmo eu refletia, por ocasião da homilia da missa aqui na comunidade paroquial, que não adianta a gente lutar por um ecumenismo se ele verdadeiramente não começa dentro de nós, né?
porque a divisão começa no nosso coração, e é bem interessante o nome aí da comunidade, né, que Deus inspirou, Coração Novo, exatamente porque toda a unidade, a nossa experiência de Deus deve começar lá. E se a gente verdadeiramente vive o ecumenismo a partir do coração, então nós seremos pessoas que serão capazes de transformar esse mundo justamente vivendo a espiritualidade da comunhão, a espiritualidade da unidade. Assim como tantas pessoas, tanto na Igreja Católica, como inclusive até mesmo nas outras religiões, têm buscado viver essa paz, né, essa prática da paz, do bem, da justiça, e é isso que o mundo precisa. Então, um ecumenismo que verdadeiramente nasça dentro de nós. Eu acredito muito no relacionamento, né? Eu acho que o reverendo Gessione tem algo para partilhar. Agora, se o senhor me permite, reverendo, eu ouvi o Abuna Aélio falar uma coisa que me chamou muita atenção, e aí já passaria para o reverendo de novo. Que a gente estava falando sobre ali na abertura do nosso momento de oração, de live, né? E eu ouvi o Abuna Aélio falar que não seja só nesse momento, né? Que seja durante o ano, que a gente tenha outros momentos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, agora não, porque nós estamos no meio do afastamento social, né? Mas todos os meses a gente se encontra em uma igreja diferente para tomar café juntos e orar. Eu queria ouvir um pouco o senhor, um pouco mais sobre isso que o senhor falou, Abuna Aélio. Se o senhor eu acho que o senhor colocou ali com tanto desejo no coração de que isso pudesse se estender, né? Talvez fosse bom o senhor partilhar um pouco mais com a gente também sobre esse seu desejo aí no seu coração. Isaías, eu tenho uma experiência muito longa com relação à questão ecumênica, porque antes de ser hoje o que eu sou, que é padre ortodoxo, eu venho de um movimento religioso franciscano da Igreja Católica Romana. Eu fui frade franciscano durante 6 anos. E aí eu convivi com muitos líderes religiosos ali em Pernambuco, de modo especial Dom Helder Câmara, que me ajudou a entender o outro lado daquilo que a gente sempre está no púlpito pregando, descer e ir para a prática. Então, eu tive essa oportunidade, inclusive, de compartilhar numa celebração com Dom Helder, ainda vivo, né? Que bonito. Isso. Então, isso me enriquece muito. Depois eu tive outras oportunidades de descer até São Paulo, Rio, e conhecer algumas pessoas que trabalham nessa linha ecumênica, de modo especial da igreja siriana, Dom Mussa. Dom Mussa foi quem trouxe a igreja siriana para o Brasil, na década de 50. E ele foi um dos que realmente se inspirou nessa perspectiva de ir pelo mundo, né, e levar o evangelho a toda criatura. Ele não media esforço. E uma vez ele me dizia que se sentava com budista, se sentava com lavadeira, se sentava com pastor, se sentava com padre romano, não tinha essa questão. Então, às vezes, o que nos dificulta é justamente o ato de querer se aproximar um do outro, né? É o que eu sempre digo, o que está em jogo não é as verdades, porque não existe verdades. O que existe são questões teológicas que precisam ser revistas para poder chegarmos a um consenso comum, como falei. O que tá invisível é um Deus que é muito maior do que tudo que nós somos e que nós temos, né? É um Deus que vai muito mais além da minha verdade, da sua verdade, da verdade de qualquer um. Então, ele é a razão da nossa vida, ele é aquele que nos motiva, é aquele que nos encoraja para entrarmos nesse momento como agora, que é um Kairos, é uma oportunidade nova do Espírito Santo, e aproveitar desse momento e conversar sobre esse Deus, dialogar essas condições da qual você se dispõe, da qual você está em sintonia, da qual você tem essa dimensão de sentar e orar. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um discernimento vocacional com a comunidade TZ. E foi um mês. TZ francesa, isso?
Isso foi um mês de oração, né? Um mês de silêncio. E isso enriquece muito quando você sai de um ambiente como esse e volta para a vida secular e você vê e olha que todos somos iguais. Não existe ninguém maior do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém, todos somos iguais. Né? E é essa igualdade que nós queremos aproveitar para que isso aconteça. Né? É isso mesmo, essa fraternidade. Eu, antes de passar agora para o reverendo, agora eu quero ouvir o senhor, o reverendo Gleicione, mas eu quero aqui dar uma saudação especial a algumas pessoas que estão nos acompanhando. Pedro Pablo Duarte, da Argentina, nos acompanha, acompanhando aqui o nosso testemunho aqui de unidade. O Márcio Marques, que é carioca, mas vive aí em Natal. Agora está aqui o Alessandro Pedreira, também nos acompanhando. A Nádia Marilac, e também uma presença aqui ilustre do nosso querido padre Fábio Luiz, que é o assessor para o diálogo ecumênico e interreligioso da Arquidiocese do Rio de Janeiro, nosso amigo, trabalha junto conosco aqui. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando aqui, que estão mandando mensagens, né? A gente vai interagindo e você vai divulgando essa live, que é um grande testemunho. Já quero também saudar também o pastor que acabou de chegar para estar junto com a gente aí, pastor Gleison. Seja muito bem-vindo entre nós, pastor. Uma alegria tê-lo conosco, viu? Muito bem, meu querido amigo e demais componentes aqui deste grupo tão repleto de gente boa, né? Reverendo Gessione, o nosso querido Padre Marcos, né? O Abuna, que está aí, ó, firme e forte. Faz tanto tempo que eu vi que eu acho que ele era tão forte assim, não. Ele era Pastor, é a pandemia. Estamos vivendo tudo isso, todos estamos vivendo isso. É a pandemia. Mas deixa eu... É verdade. Então, na saudação, estender a saudação ao querido Sidnésio, né? Eu estava com problemas aqui para entrar, porque eu não sou desta geração, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com as coisas. Mas com a assessoria dessa, Sidnésio e Gessione, a gente, antigamente dizia-se assim, quem tem boca vai a Roma. Eu acho que quem tiver Sidnésio e Gessione vai a qualquer lugar. Obrigado aí. Fique conosco, por favor, já vou lhe passar a palavra também. Mas, reverendo Gessione, eu queria fazer 2 pedidos para o senhor. Que antes da sua fala a gente pudesse... Cristão é assim, cristão está sempre em oração. Nós iniciamos a nossa live de uma forma maravilhosa, mas eu senti falta aqui que a gente pudesse orar e entregar esse momento para Deus. Como não tem tempo, não tem hora para oração, que a oração é na eternidade, né? A gente entra no eterno. Então, eu queria pedir para que o senhor fizesse uma oração, entregasse os irmãos que estão entrando na live agora, para que a gente pudesse recebê-los em oração e também o senhor pudesse já engatar na sua partilha. Para a gente ouvir o seu sorriso aqui na tela, é maravilhoso, né? O senhor tem um sorriso cativante. Eu estou vendo aqui o seu sorriso. Esse homem tem coisa para partilhar com a gente. Então, por favor, ore por nós e já entre com a sua partilha, reverendo. O Espírito do Senhor seja convosco. E com também. Amém. Oremos. Amém. Senhor amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos nos congregando aqui nessa semana de oração pela unidade, com irmãos e irmãs de várias comunidades de fé que proclamam Deus como o único Senhor e Salvador de todos. Pedimos que tu abençoe cada um de nós, aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, e possam também, Senhor, crer que tu nos enviaste para cumprir a tua missão no mundo. Te pedimos e te agradecemos, pedimos o Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Mas continue, reverendo, por favor. Queremos te ouvir.
Eu gostei muito dessa fala do pastor Edivaldo e também sua, Isaías, desse ecumenismo que começa nessa fraternidade que o padre Marcos fala, né, do coração. O ecumenismo começa no coração. Se não tem o coração, a espiritualidade não vem do coração, não tem bula, não tem exortação apostólica que consiga fazer que os cristãos se unam. Mas eu queria só pontuar algo que para nós anglicanos, particularmente, e eu acho que para todas as igrejas da Reforma é muito importante, é que essa experiência ecumênica, que muitas vezes não é aceita hoje por alguns irmãos da tradição reformada, ela surge, né, oficialmente lá na Conferência de Edimburgo, na Escócia, em 1910. Era uma conferência missionária, uns cristãos de várias igrejas reformadas estavam levando suas denominações para a África, e os irmãos africanos disseram o seguinte: olha, nós queremos o evangelho. Essas divisões que vocês estão trazendo para aqui, nós não estamos querendo. Tem uma forma de resolver isso, não? E aí, claro que as denominações, elas já existiam, porque é um fato histórico, né? Não precisamos voltar na história para contar o que nós já sabemos. Mas, de fato, a única resposta que nós temos para dar para as pessoas, quando somos indagados, como eles foram, é que somos um só corpo com vários membros. Mas o fato de termos costumes ou tradições, algumas doutrinas diferentes, não nos deixa de fazermos um. Não deixa que sejamos irmãos e irmãs no mesmo Cristo. E eu acho que isso é uma coisa assim, muito rica, né? E eu acho que nós temos que evangelizar, sim, as pessoas que não têm uma caminhada espiritual, não têm uma igreja de referência. Não temos que evangelizar quem já tem uma igreja. A menos que essa pessoa esteja num grupo que esteja explorando a sua fé, que esteja fazendo algum tipo de manipulação de cunho outro, né? Que não do evangelho. Mas, tirando isso, eu acho que nós temos muitas pessoas para evangelizar. O ecumenismo, verdadeiro ecumenismo, não impede a evangelização, como muitas pessoas acham. Eu não posso ter esse diálogo ecumênico, porque senão eu não vou poder evangelizar, porque ele é daquela outra igreja. Não, se a pessoa está na sua igreja, está bem, está feliz, Deus abençoe, vamos trabalhar juntos. Amém. Isso é tão importante. Eu vou agora lá para o pastor Gleidson, mas eu queria trazer um dado estatístico que o meu amigo pastor Marion é um irmão querido nosso que trabalha conosco em Cristo, e também nós somos um. Ele é ali de Jundiaí, São Paulo. E ele trouxe uma vez, eu fui pesquisar, confirmei lá, e dos mais de 7 bilhões de pessoas que vivem hoje no planeta Terra, menos de 2 bilhões, ou no máximo 2 bilhões, escutaram ouvir falar do nome de Jesus. Inclua-se nesses quase 2 bilhões budistas, muçulmanos, judeus, escutaram falar do nome de Jesus. Achei aquilo muito pesado, sabe? E aí fui procurar os dados, fui ver que, de fato, o número não é muito diferente disso. E aí fiquei pensando, meu Deus, desses 2 bilhões, nem todos são cristãos, nem todos conhecem o Evangelho. No máximo, ou ouviram falar do nome de Jesus. E o que é que pode estar retendo esse anúncio
senão o nosso testemunho. João 13:35, o Evangelho de João 13:35, Jesus diz aos discípulos, a respeito de identidade, ele fala, amai-vos, nisto reconhecerão que vocês são meus discípulos. Parece que a identidade, a nossa identidade, não sendo o amor, prejudica o anúncio do Evangelho. Atrasa o anúncio do Evangelho e as pessoas não conhecem Jesus, porque a gente fica tentando anunciar os nossos dogmas, as nossas igrejas, e esquece de anunciar o próprio Cristo através do nosso testemunho. Só um comentário, e aí eu passo para o meu irmão, o pastor Gleidson, que eu estou conhecendo agora, né, pastor Gleidson? Está me ouvindo, pastor Gleidson? Não escuta? Pastor Gleidson não escuta? Pastor não, Edivaldo. Ele... Pastor Gleidson não acho que está escutando, não. Está escutando, pastor? Não. Acho que ele não está escutando, não. Eu vou pedir ao Sidnésio para dar um consegue me ouvir? Eu não estou ouvindo ninguém. Eu não estou ouvindo ninguém. A gente está te ouvindo. Não estou ouvindo ninguém. Olha só, eu vou pedir ao Sidnésio para poder nos ajudar com essa... só tirar com esse problema técnico do pastor Gleidson. Tira ele e retorna ele. Pronto, está explicado. E eu passo, depois do meu comentário, eu volto então com o Padre Marcos, né? O Padre Marcos, por favor, eu estava fazendo um comentário aqui, a gente tem na Igreja Católica um Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, aonde nós estamos conectados também lá em Roma, com a Comunidade Coração Novo, e também ao Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos. E parece que as coisas caminham juntas, não é isso, Padre Marcos? Isso, exatamente, né? Nós, graças a Deus, após com o advento do Concílio Vaticano II, nós vemos na Igreja Católica uma abertura, né? Claro que tem que crescer ainda muito mais, mas nós já temos uma grande abertura para o diálogo, né? Talvez a dificuldade que nós temos é o choque, muitas vezes, entre correntes, né, que existe, mas isso não é só na Igreja Católica, isso é em toda instituição. Nós vamos ter sempre aquela perspectiva mais progressista e aquela perspectiva mais conservadora. Mas em qualquer instituição religiosa e até mesmo social, nós encontramos isso. E isso, muitas vezes, dificulta um pouco, né, o nosso trabalho, o nosso empenho ecumênico, né? Em Natal não é diferente. Os irmãos aí, no caso, o Gessione, que está pertinho de mim, sempre a gente junto colaborando nas atividades, nós temos percebido que também existe esses conflitos, essas dificuldades. Por isso que eu comecei a minha fala, né, no início dessa live, dizendo que se o ecumenismo ele não brota do coração, e aí acontece aquilo que o reverendo Gessione colocou agora, né? Nós podemos até ter conselhos, nós podemos ter exortações, decretos, isso e aquilo outro, mas tem que partir verdadeiramente dessa experiência interior, né? E eu lembro muito, esses dias na Igreja Católica, na liturgia, nós estamos vendo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Estamos vendo como foi esse processo de conversão, esse processo de busca do apóstolo Paulo por Jesus. Então, nós percebemos que toda a experiência ecumênica, para que ela verdadeiramente dê certo e se torne algo, vamos dizer, universal, ela tem que partir da nossa experiência com o Cristo. Agora, o Cristo não conforme a minha ideia, não conforme simplesmente a ideia que a minha igreja faz dele, a minha denominação faz dele, mas verdadeiramente o Cristo na sua humanidade, né? Quem era Jesus? Então, na medida em que a gente se aproxima verdadeiramente da pessoa de Jesus, o nosso comportamento e a nossa maneira de ser vai ser como a dele. E se a gente for olhar e penetrar no espírito dos evangelhos, nós vamos perceber que Jesus era um homem de coração universal.
Era um homem que estava derramado de amor por todos, não fazia diferenças. Então, se a gente aprende verdadeiramente com ele, o mundo será bem diferente. E aí aquele ecumenismo que muitas vezes está só nos documentos, ele vai se transformar em prática de vida. Pelo menos é assim que eu penso, e acredito que o empenho ecumênico deve partir dessa experiência que nós podemos chamar de experiência fundante, né, fundamental. Muito bom isso. O apóstolo Paulo fala sobre a lei e o espírito, né? É o espírito que vivifica a lei, né? Isso é fantástico. Eu vou passar a palavra para o pastor Edivaldo. Exato. Isso. Eu vou passar a palavra para o pastor Edivaldo e estou esperando agora o padre Padre Jailson. Se puder voltar com o padre Jailson, enquanto o pastor Edivaldo partilha a palavra com a gente aqui, também coloca um pouco aquilo que está no seu coração, pastor Edivaldo, e depois a gente vem com o padre Jailson. Eu entendo que o caminho da unidade, né? A gente está falando de ecumenismo, é o caminho da unidade. Ela realmente, ao longo dos anos, ela foi distorcida, né? No ponto da sua essência, mas na realidade, a gente é um exercício. Eu costumo dizer aqui com Isaías e com os que a gente convive, que tem sido um exercício para mim, e eu quero incentivar e motivar você que está assistindo a gente nessa live, de dizer o seguinte: você não tenha medo de viver essa experiência, porque você não vai deixar de ser católico e nem deixar de ser evangélico. Pelo contrário, você vai fortalecer a sua identidade, a sua mente, o seu coração e a sua alma, porque você vai descobrir que existem coisas que mais nos unem do que nos separa, e vai perceber que o Espírito está em todos e nós estamos nele. Tem uma experiência, até falando um gancho aqui que o reverendo Gessione comentou, eu vivi uma experiência aqui em relação a isso, do seguinte: teve uma amiga, né, que ela se diz ser católica, que isso também no meio evangélico acontece a mesma coisa, não sei se vocês comungam comigo, né? Eu sou católico, vai uma vez no mês na missa, no batizado do filho, da amiga, num dia de um determinado santo, e acabou. Na igreja evangélica também acontece a mesma coisa. Tem gente que diz que mas na realidade não está ali comprometido. Então, a pessoa chegou para mim e falou assim: não, porque eu vejo que você faz um trabalho legal e tal, eu sou católica e tal, não sei o quê. Eu falei: é mesmo? Mas eu estou muito revoltada, porque lá o padre é isso, aquilo outro. Eu falei assim: então você vai ao seu padre e conversa com ele. Aí eu tomou um susto e falei assim: ué? Eu falei assim: simples assim. Você vai ao seu padre e conversa com ele. Aí eu perguntei assim: você já fez a primeira comunhão? Aí eu fui perguntando. Pastor evangélico evangelizando a católica. Aí ela: não. Eu falei assim: pois é. Por quê? Porque o caminho que a gente trilha é o caminho de unidade, não é um caminho de disputa, não é um caminho de demonizar a fé alheia. A gente não está aqui para isso. E isso, quando a gente vive um ambiente, quando proporcionamos um ambiente em que esse ambiente há respeito, há carinho de pessoas diferentes, de igrejas diferentes, que têm liturgias diferentes, mas que eles se dão, se amam, se respeitam, aquele povo que está em torno dessas igrejas começa a perceber a manifestação de Jesus e do Espírito Santo naquele lugar. Tem um... Estou ouvindo, não. Não estou ouvindo. A gente não te ouve. Voltou? Agora voltou. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Esse texto, ele vem dizendo que é como um óleo precioso, né, que desce sobre a cabeça.
lá embaixo, no último texto, ele diz o seguinte: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu vi um comentário aqui, e eu quero também me solidarizar em relação a isso que eu estou falando. Eu vi um comentário, acho que do Nelson, falando sobre as pessoas do coronavírus que foram vítimas. Eu quero, nesse momento, também ser solidário a isso. Que Deus conforte e console a todos nós, porque todos nós aqui perdeu alguém, perdeu um ente querido, nós perdemos na nossa comunidade, eu perdi alguns amigos, pastores, católicos, evangélicos, e nós também, no momento de dor, nós estamos unidos. Estamos orando, pedindo ao Senhor para que venha nos confortar e nos consolar. Mas a grande realidade é que a criação, o mundo, ele está aguardando com expectativa justamente essa nossa postura. Eu decidi para mim não querer viver mais o caminho da unidade apenas pelo âmbito intelectual, ou por conta de doutrinas, ou do ambiente teológico, mas sim viver aquilo que Cristo disse que é para fazer. É claro, tem pessoas que nos criticam, mas isso faz parte. Mas a gente crê que Deus vai sarar a nossa terra, vai sarar Natal, Belém, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, o Brasil e até fora do Brasil, pelo povo que se chama pelo seu nome, sempre junto, em amor, no caminho da unidade. É o que eu creio, Amém. Obrigado, pastor Edivaldo. Obrigado. Uma saudação aqui para todo mundo que está nos acompanhando aí na página da Missão Somos Um, Cristóvão Borguignon, também nosso irmão Gil Vicente está com a gente aqui acompanhando, glória a Deus. Vanusa Gomes, você está vendo aí os comentários, né, que o pessoal está colocando. E eu vou aí para o padre Jailson. Padre querido, tudo bem, meu irmão? Partilha com a gente. O senhor está ouvindo aí, caladinho, tudo isso, mas um homem que trabalha com ecumenismo certamente tem algo para partilhar e partilhar muito com a gente. Por favor. Eu vejo que a unidade, ela transforma os corações, né? Principalmente do Senhor. O Senhor é empolgado. Eu acho que Deus tocou profundamente o seu coração para estar falando isso. Eu acho interessante sobre a unidade, falar sobre a unidade, principalmente do ecumenismo, porque os seguidores de Cristo, eles andavam juntos. Os seguidores de Cristo e as seguidoras de Cristo andavam todos juntos, independentemente qual seja as suas missões. Cristo, ele fez os milagres, Cristo fez a sua obra. Mas os discípulos, seus seguidores, viram em Cristo uma luz profunda. Nós, muitas vezes, estamos em igrejas diferentes, e aqui tem igreja diferente, nós queremos essa unidade, como Cristo nos pede essa unidade. Mas, muitas vezes, nós distanciamos a luz, distanciamos dessa unidade. Por quê? Como o padre Marco falou, porque nós não damos isso no coração. O nosso coração, muitas vezes, se fecha. Por quê? Você é de qual igreja? Sua igreja? Não sei. Isso vale para mim, que sou velho, para todos que são católicos ou evangélicos. Então, quando nós começamos a criar confusões de mentalidade diferente, começa a luz de Cristo desaparecer. Mas quando nós, sendo seguidores de Cristo, começamos a aproximar da unidade de Cristo, a luz de Cristo começa a acender no nosso coração. E nós precisamos dessa unidade. Exemplo, eu vou dar aqui. Eu tenho uma experiência de unidade aqui no Rio Grande do Norte. Eu comecei a ler um livro no ano de 2001, a Arca da Aliança, aonde me impactou. A Arca da Aliança falava que a Arca da Aliança é uma comunidade da aliança, né? Aonde os pessoais vivem todo mundo juntos, evangélicos, católicos,
Então, isso me impactou, porque eu disse, alguma coisa acontece, então por que não? Nesse ponto, eu era da igreja romana. Eu disse, tem alguma coisa diferente aí. Por que eu não posso conversar com meus irmãos evangélicos? Por que eu não posso... Foi através desse abrimento, dessa luz que Deus me deu, que eu comecei a conhecer outra realidade e unidade. Por exemplo, o anglicanismo, o velho catolicismo, alguns irmãos evangélicos que também querem se abrir essa unidade, porque, irmãos, não é fácil, não. Por que eu digo isso? Porque existem irmãos evangélicos, existem também padres católicos romanos que criam uma barreira. Está entendendo? Então, só que quando a gente entra no evangelho, as coisas mudam. Porque quando a gente lê o evangelho, a gente abre o coração e a gente cria pontes. E é criando pontes que a gente começa a fazer o quê? Dar as mãos, dialogar, conversar, como eu estou conversando com o Senhor. Aí sim, vai criando um laço onde Jesus Cristo diz o quê? Todos sejais luz, todos sejam um, como o Pai já é um. Então, eu, Pai já é, qual a minha missão? A minha missão é justamente falar de Cristo, seja ele aonde que for, mas também a minha missão é estar unidos com as demais traduções, seja ela qual for. Eu acredito que esse sonho não está só no meu coração, está no coração de Deus, mas eu acredito e fico feliz por cada testemunho, justamente por a comunidade do Senhor, está aí com... Existem várias comunidades hoje no mundo, né, com essa realidade de tentar ter o laço do ecumenismo, da unidade. É difícil? Como os demais irmãos falaram, mas o que é que abre a oportunidade? É a gente orar, ir atrás dos irmãos e justamente fazer essa corrente de oração. Aí vai influir no nosso coração essa oportunidade. Exemplo, a Igreja Evangélica Católica no Brasil, no Rio de Janeiro, né, ela tem justamente uma missão entre alguns irmãos evangélicos. Mas é difícil, porque alguns irmãos evangélicos vê a tradução católica como se fosse uma tradução velha, que não existe mais. Mas quando a gente começa a unir-se em oração, o Espírito Santo nos motiva a alguma coisa nova. E é isso que nos reúne. É o quê? É a força do Espírito Santo, é o testemunho. Eu vejo, por exemplo, aqui, né, um exemplo muito grande, tem o meu amigo Gessione, né, o reverendo Gessione, que me acolhe. Me acolhe de que jeito? Não é que eu preciso da religião dele, nem do ensinamento dele, é porque eu necessito dessa unidade. E ele me acolhe muito bem na igreja dele. Então, isso me deixa feliz. Imagine se 1000 padres Jailson fosse acolhido assim, como é que estava a unidade? Estava mais ampla. É isso que o Papa Francisco pede, é isso que os documentos da igreja pedem. Infelizmente, tem pessoas que não se abrem. Então, o que eu dei essa mensagem é o seguinte, que nós temos que criar pontes, temos que deixar nossas diferenças de lado e começar a plantar e a amar. Amém. Amém. Isaías, o seu microfone está desligado. Desculpa, agora abriu, né? Você estava falando aí, o padre Jailson trouxe uma palavra que, para mim, é fantástica, porque eu acho que resume bem aquilo que eu acredito. Aí vem o meu empenho pessoal em favorecer a unidade. Que a obra da unidade é, de fato, a obra do Espírito. Quem faz unidade na igreja é o Espírito, né? Está aqui a Malu Alves, aqui mandando a mensagem para a gente aqui. Peço com muita humildade, devido perdão para com minha falta neste momento. Não tenho muita facilidade em usar este recurso. Mais uma vez, solicito perdão do Senhor. Claro, não fica tranquila, não tem problema nenhum. Mas aqui, a unidade é fruto da ação do Espírito. E a nós cabe exatamente favorecer. O nosso esforço, o nosso trabalho é criar, se a gente pode falar assim, a atmosfera favorável para que o Espírito Santo possa agir.
se a gente quiser usar a imagenzinha da pomba, né, tão usada, né, que ele possa voar livre, né? Então, que atmosfera é essa? Eu também concordo com o senhor, Padre Jailson. A atmosfera favorável é a oração. Quando a gente se une para orar, buscando a santidade de vida, para nos suportar uns aos outros, para ajudar um ao outro a viver em santidade, aí o Espírito Santo pode criar unidade na igreja. Eu acredito nisso mesmo. Isaías, você só para não perder essa fala aí do nosso amigo o padre Gilson. Jailson. Padre Jailson. A gente precisa ser, sim, intencional. É muito difícil, sim, porque a gente é acostumado, fomos criados num ambiente de divisão. Há regiões que são mais fáceis de você fazer e outras, assim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando você vai afastando para o interior, a gente até tem pessoas de brigas de posse, assim, tá um lado da igreja evangélica e outra católica, e eles quase que se gladiam, assim, né? Mas a gente precisa ser intencional, sim, ter isso como missão. Eu concordo plenamente com a fala do Senhor. E a oração, ela proporciona um ambiente e o testemunho daqueles que já vivem, ele arrasta. Porque há evangélicos e há católicos que têm problemas. Isso aí, se não der para falar nessa live, eu posso falar depois. Mas eu tenho, assim, um exemplo bem particular sobre a cura que Deus trouxe na minha família, porque se tem uma coisa no Brasil, todo católico tem um parente evangélico. E todo evangélico tem um parente católico. A maioria. E a gente percebe que existe divisão a começar de dentro da nossa casa. E quando a gente testemunha desse amor dentro da nossa casa, com os nossos parentes, proporcionando esse ambiente em oração e unidade, arrasta pessoas. As pessoas são impactadas. Impactadas, é um impacto poderoso. Só para colaborar aí, João. Olha, a nossa conversa aqui, isso é conversa de compadre, né? Isso é conversa de irmão. Então, isso aqui vai longe. Nós já temos 57 minutos de live e o pessoal está mandando mensagem direto. Antes de voltar com o nosso querido pastor Gleidson, que eu não sei se já deu certo a conexão dele, só quero registrar o fato de que nós... O comentário que passou ali é ele usando as redes sociais da esposa dele. Isso mesmo. Sim, tranquilo. Agora, não, sem problema, a gente está aguardando. Mas eu queria registrar uma coisa bonita aqui, porque nós somos aqui agora um reverendo anglicano, um sacerdote ortodoxo, um sacerdote católico. Eu sei que o pastor Edivaldo não gosta muito da expressão, mas 2 leigos católicos. O Padre Marcos, o pastor Edivaldo fala assim: leigo? Você é o leigo mais sabido que eu conheço na minha vida. Não, mas é porque nós temos no Laicós, né, todo um valor. E eu estou vendo aqui, né, eu estou vendo esse cenário, esse mosaico lindo. Eu não sei se as pessoas estão entendendo o que eu vou dizer agora, quem está vendo a gente dentro de casa. Mas que coisa linda essa live. E olha que eu já vivi uma live bonita essa semana com o presidente da Renovação Carismática Católica do Brasil, a coordenadora do Serviço Brasileiro de Comunhão do Caris, a Kátia Hold, o presidente da Renovação, Vinícius Simões, o bispo de Paranavaí, que é o animador, né, atual animador, então, do Caris, o pastor Edivaldo, pastor Marion, bispo Laerte Lafayette. Você veja, uma coisa linda, maravilhosa, que nos marcou profundamente, e a gente está vendo isso aqui. Se isso não é a prova concreta de que não é
que a unidade é real, é que a unidade é... Não é que a unidade é possível, é que a unidade é real. Não é algo possível ainda de se viver. Entende, reverendo, onde eu quero chegar? Mas é que é real. Veja, eu costumo dizer, viver a unidade possível até que cheguemos um dia à unidade plena. Hoje, viver a unidade possível, Abuna, até que um dia possamos chegar a viver a unidade plena. Essa é a nossa contribuição. Eu vou passar de novo a palavra para o Sidnésio, que nessa unidade, vivendo essa unidade possível, eu sei que é um apaixonado pela unidade na Igreja Católica, como eu, que como leigo, né, entrega a sua vida para esse ministério. Por favor, Sidnésio. Primeiro, o pastor Gleidson já mandou pedindo desculpa aí, já conversou comigo também, né, pedindo essa desculpa. Mas, para você ver, Isaías, pastor Edivaldo, padre Marcos, reverendo Gessiona, Bonaélio, padre Jailson, né, existia uma programação, e o que eu acho, como são as coisas do Espírito Santo. Entramos em uma... Porque às vezes a oração, às vezes a oração não é você se colocar de joelho, não é você falar com Deus, essa ligação vertical, mas muitas vezes a oração ela se torna horizontal e vertical, né? Ela se torna horizontal e vertical, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Eu saí um pouco para ouvir vocês e disse, olha, a semana de oração, essa live de semana de oração nossa, proposta por nós, já iniciou, né? Porque a oração se dá com a fala, né? Imagina como Deus, como essa semana de Pentecostes, né? Como Deus, como o Espírito Santo estavam felizes com isso, né? As pessoas aqui mandando essas várias mensagens, como é lindo esse momento, algumas pessoas falando como é lindo esse momento, como é belo o que está acontecendo, né? E aí me lembra, lá em Atos, né, que as pessoas viam os primeiros cristãos e diziam como eles se amam, né? E a palavra ainda continua lá em Atos, né? E a cada dia Deus unia mais pessoas a eles a caminho da salvação, né? Através dessa unidade, através desse amor, né? Não importando qual a sua denominação religiosa, a sua instituição religiosa, porque naquela época também não tinha, mas se a gente for, aí eu vou pegar o pastor Edivaldo, o padre Marcos, né? Aí eu vou dizer que a culpa é de padre Marcos, padre Elielson, o pessoal que me formou em teologia lá na escola. Ó, padre Marcos não, padre Elielson, que não está aqui, que é meu pároco, que é liturgo, que foi meu sacerdote lá dos sacramentos, né? Nos deu o curso de liturgia e sacramento dentro do curso da faculdade do Heitor, e eu digo essa questão aí é culpa dele, né? Porque de vez em quando a gente dá uma pincelada lá na parte de teologia, né? Então, a gente vê, né, essa unidade dos cristãos e vemos aí a carta de Romanos. Eu acho que alguém citou aqui a carta de Romanos, quando Paulo vai falar lá, judeus e gregos, né? Judeus e gentios, não há diferença, há um só Deus lá, eu acho que é capítulo 9, ou é capítulo 10, né? Há um só Deus, né? Existe só um Deus, né? Então, não há diferença, Efésios 4, não há diferença entre judeus e gregos, Então, não há diferença, Nós estamos aqui unidos, contemplando o único Salvador, né? O único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos prometeu aí um novo Pentecostes, que católicos, cristãos, nessa semana estão imbuídos, principalmente a Missão Somos Um aqui, o pastor Edivaldo, Isaías fizeram uma excelente live que eu acompanhei na segunda-feira com a Renovação Carismática Católica, né? Isso, né? Essa unidade, né? Aquilo que eu falei no início, né? O Espírito Santo, ele carismas, sim, ele nos dá o poder de Pentecostes, ele nos dá o fogo do alto, mas de nada vale isso
se nós também não recebermos desse Pentecostes perene a vontade de unidade, de amor, humildade e de diálogo. Não vale de nada um Pentecostes. Até porque, Sidnésio e os irmãos, né? A própria renovação carismática, ela já começou um ambiente de unidade, né? Nos Estados Unidos, tinha lá pessoas da igreja episcopal, tinha pessoas de outras igrejas, pentecostais, enfim. Essa busca, né? Começou do Espírito Santo, ocorreu junto, né? Isso mesmo. A experiência de Duquesne é uma experiência essencialmente a partir da unidade. A primeira pessoa, aliás, que fez a experiência do batismo no Espírito Santo, ela conta nos testemunhos, eu já encontrei com ela pessoalmente, pude ouvir não só no testemunho público dela, mas também pessoalmente, que o professor Calvin Hannigan pediu para que eles se preparassem para o retiro lendo o livro A Cruz e o Punhal, que é um livro evangélico. É um livro de autor evangélico. Isso é muito bonito. Porque David lá... Wilkerson. Isso, exatamente, David Wilkerson. E o que acontece? Justamente, quando acontece o retiro de Duquesne, a primeira a fazer a experiência sozinha, não tinha ninguém na capela com ela, não tinha ninguém motivando oração, não tinha ninguém dizendo, como nos nossos grupos de oração, né? Põe a mão no teu coração, levanta o teu braço, né? Não tinha ninguém tocando uma música para ela, ela só estava imbuída daquela atmosfera espiritual que favorecia a experiência que ela viveu. Então, isso é muito bonito, isso é muito maravilhoso, né? E tem uma outra história, ô Padre Marcos, que está nesse livro aqui. Me dá licença para eu sair da tela um minutinho, olha só. Mandar um abraço aí nesse intervalo para o Franklin, da nossa comunidade anglicana lá no Ceará, para o Cardo, da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro. Isso, Cardo, nosso grande irmão, aí está acompanhando a live. Esse livro aqui, olha, eu não sei se vocês conhecem, se algum de vocês conhecem. Esse livro aqui se chama O Século do Espírito Santo. Ele foi escrito pelo professor Vincent Sinan. Ele é um evangélico pentecostal. É um livro grossinho, tá vendo? Ele conta a história do derramamento do Espírito Santo no século XX. Eu não ganho nada em fazer propaganda do livro, não. A única coisa que eu ganho é a certeza de que os irmãos vão poder crescer na fé. Ele conta a história do derramamento do Espírito Santo no século XX e ele vai demonstrando como esse derramamento foi transversal. Significa, ele foi perspassando todo o corpo místico de Cristo. Então, ele começa narrando, Padre Marcos, a consagração do século XX. Ele começa narrando a primeira mulher que foi batizada no Espírito Santo lá no 1º de janeiro de 1901, né? Que foi a Agnes Osman, né? Em 1º de janeiro de 1901, numa escola bíblica. Mas aí, lá no meio do livro, ele vai contar que naquela mesma data, o Papa Leão XIII estava consagrando o século XX ao Espírito Santo, na bênção Urbi et Orbi. E era um pedido da beata Helena Guerra, que ela escreveu várias cartas para o Papa pedindo que ele consagrasse o século XX ao Espírito Santo. E veja que coisa bonita. A gente acabou de narrar, o reverendo acabou de lembrar o que aconteceu em Duquesne, né? No ano de 1967.
aconteceu em Duquesne. Mas 67 anos antes, o Espírito já estava preparando aquela realidade. Então, Padre Marcos, volto com a palavra para o senhor. O senhor que acompanha certamente aí, na sua paróquia, deve ter grupo de oração, as pessoas devem se reunir para rezar, o senhor deve ter contatos com a experiência carismática da sua arquidiocese. Dom Jaime, tenho certeza que acompanha aí os grupos, os movimentos todos, e, às vezes, essa experiência está lá um pouco atrás na história, né? Muita gente, às vezes, não conhece, mas que bonito a gente ver isso, não, Padre Marcos? É verdade, Isaías. E antes de falar sobre isso, eu quero só... Foi bom até você ter tocado o nome de Dom Jaime. Ontem eu estive rapidamente falando com ele pelo WhatsApp e falava sobre esse momento, né? Que teríamos juntos. Então, ele também nos dá uma bênção e está muito feliz, né? Inclusive, viu, o reverendo Gersione, ele perguntou por que o CONIC ainda não é uma realidade no nosso estado. Depois a gente, né, tem que sentar, refletir. Exatamente. Eu tive já dizendo para ele o fato de ainda não ter acontecido. Exatamente, né? Então, ele se mostrou muito otimista. E isso já é fruto do derramamento do Espírito Santo, né, sobre nós. Em relação à renovação carismática, né, nós temos nas paróquias, acredito que atualmente em todas as paróquias da arquidiocese já tenha pelo menos um grupo de oração. E a gente vê, né, como o povo de Deus está sedento, né, de receber, de acolher a palavra, de viver realmente os dons do Espírito Santo. Aqui na nossa paróquia, em Ceará Mirim, nós vamos ter no próximo sábado, claro, de forma virtual, nós vamos ter também um momento de vigília, como nós fazemos todos os anos, infelizmente esse ano sem a participação do público, mas certamente, né, estarão em casa nos acompanhando. Nós teremos essa vigília, onde a gente começa geralmente às 7 da noite, vamos até meia-noite, né, clamando, realmente temos uma celebração eucarística e depois um momento profundo de adoração ao Santíssimo, porque é justamente quando nós pedimos a intercessão do Espírito Santo, ele se derrama sobre nós. E nós temos vivido essa experiência muito linda. Mas eu também quero contar aqui, ainda, já que a gente está falando do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos une, um fato bem interessante que aconteceu aqui na nossa paróquia recentemente. Aqui em Ceará Mirim, e o reverendo Gersione acredito que tenha conhecimento disso, chegou aqui uma nova denominação, né, oriunda também do anglicanismo, que é a Igreja Episcopal Carismática, e eles estão presentes aqui fazendo um trabalho muito bonito, inclusive na cidade. O pastor Fernando, o reverendo Fernando, que é muito meu amigo, já esteve aqui comigo já algumas vezes na casa paroquial, e ele tem um trabalho lindo, e ele veio me pedir para fazer um trabalho de evangelização na frente da praça da Igreja Matriz, né? E eu acolhi isso com muita alegria. Eu não sou o pároco, né? Eu sou o vigário, mas conversei com o pároco e ele disse, olha, você que é da comissão, você que deve estar, né, gerenciando tudo isso. E eu achei isso muito bonito. Eles fizeram um trabalho, né, de evangelização, jovens evangelizando jovens, e depois eu pedi para que ele viesse numa missa, né, numa missa dominical, onde nós temos o maior público aqui, e eu apresentei o reverendo Fernando a toda a comunidade, dizendo que ele estava chegando para um trabalho pastoral, né, como episcopal carismático, né, da Igreja Episcopal Carismática. E é claro, tem aquelas pessoas, né, como a gente sabe, a gente falava isso no início, que olham com bons olhos, né, pessoas que têm mais abertura a esse diálogo, tem aquelas que não, mas assim, como eu disse, né, esses choques sempre vão existir, mas o mais importante de tudo é você ter convicção naquilo que você quer fazer. Então, se você quer viver esse carisma da unidade, e você percebe que ele é fruto do Espírito de Deus, então por que não se empenhar? E aí, talvez hoje, o desafio, acho que não só para mim como padre, mas aonde existe um movimento carismático, é fazer com que aquelas pessoas que bebem dessa riqueza do Espírito também se voltem para essa necessidade
de vivermos a unidade também no diálogo ecumênico. Né? Eu acredito que isso é uma tarefa de cada padre, de cada pastor dos grupos, né? Aqueles que estão lá nas lideranças, em fazer isso. E fico feliz, viu, Isaías, em saber que já temos comunidades, né, como a comunidade Coração Novo, que já vive essa experiência, essa riqueza para toda a igreja, que Deus possa falar, e fiquei feliz de saber dessas de vocês. Padre Marcos, obrigado, eu agradeço, porque a comunidade está completando 18 anos esse ano, e a maioridade, tem alguns membros que estão aqui participando, assistindo também a live, e eles certamente se alegram muito, e é uma palavra de ânimo para todos nós. Eu quero passar a palavra para o Abuna, mas antes, Abuna, eu queria fazer uma memória aqui. Ano passado, durante a festa de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, eu estava em Roma, e eu fui acolhido por um padre católico ortodoxo, que está no único mosteiro ortodoxo, portanto, ainda ortodoxo, que é uma fundação, padre, do ano 1000. Do ano 1000. Esse mosteiro está em Grottaferrata. Grottaferrata é uma cidade vizinha aonde está lá a fundação dos focolares, a região das montanhas, né? Aonde tem a residência de férias do Papa, né? E eu fiquei lá na comunidade, e eles são uma comunidade nascida no ano 1000, portanto, alguns anos antes da divisão do cisma, né, do doloroso cisma entre a Igreja do Oriente e do Ocidente. E aí eu fiquei naquele clima, que era um clima bonito, um clima gostoso, e a gente celebrava a Eucaristia todos os dias juntos. E foi uma beleza, e ali eu pude me aproximar mais ainda da espiritualidade ortodoxa, da qual eu, sinceramente, sou apaixonado. Eu rezo com ícones aqui em casa, eu acendo as velas junto do ícone, eu acendo incenso, e eu valorizo muito a espiritualidade ortodoxa, que me ajuda, de fato, muito aqui no meu dia a dia. Agora, eu queria escutar um pouco o senhor, porque eu sei que os irmãos ortodoxos têm uma riqueza litúrgica muito grande, da qual são depositários e para a qual a gente sempre volta os olhos. Quando a gente quer falar de liturgia, a gente sempre tem um olhar cuidadoso na liturgia ortodoxa, que é muito significativa para todos nós. E essa contribuição vai sendo comum, cada um vai oferecendo aquilo que tem de mais precioso, né? E esse depósito comum da liturgia que nós temos. Eu queria passar a palavra para o senhor, mas eu também queria fazer um pedido, se eu não estiver sendo abusado demais. Porque a Dom Arani fala assim: Isaías, você também já se sente à vontade, já vai ficando em casa, né? Mas lá no finalzinho, quando a gente estiver terminando a nossa live, eu queria fazer um pedido para o senhor, antes de pedir ao padre Marcos, pedir ao reverendo que nos abençoasse ali no meio, né? Antes de pedir ao padre Marcos que faça a oração final, eu queria pedir ao senhor, Abuna, se fosse possível, eu estou sentindo aqui no meu coração, coisa de carismático, né? Sentir no coração, né? Vai fazer o quê? Eu estou sentindo aqui que essa live me leva a duas coisas. Está me levando a alegria, está me trazendo um sentimento sincero de alegria, mas também, vendo os irmãos aqui, os comentários que eu estou vendo, o padre Joilson, uma atmosfera de perdão, de desejo de perdão, de arrependimento, de desejo de quebrantar o coração, sabe? Pessoas que estão vendo, puxa vida, que bonito, por que eu não vi isso antes, né? Por que eu não vivi isso antes? O perdão também é uma forma de oração. E eu não sei se
se o rito, se a liturgia permite, no momento que nós estamos vivendo aqui agora, isso, mas eu senti o desejo de nós ouvirmos o Kyrie eleison em grego, se fosse possível, ali no finalzinho, antes da gente fazer a oração final. O senhor fique muito à vontade. Se não for esse momento, se não for adequado, a gente não combinou nada mesmo, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas eu senti o desejo de, pelo menos, expor aquilo que estava no meu coração, o desejo que estava no meu coração. Tá bom, padre? E eu passo a palavra para o senhor, Abuna. Já passo a palavra para o senhor também. Com relação ao Kyrie eleison, pelo fato de ser uma linguagem grega, mas sem problema, vamos lá, vamos por parte. Com relação à história dos santos padres do deserto, que tem muito a nos ensinar, ficou realmente muitas obras espalhadas ali pelo Oriente, né? Monumentos construídos em montanhas, em serras, né? Nos Alpes. E aí ficaram realmente muitas obras ali, muitas capelas, muitos locais, muitas igrejas orientais, né? Algumas hoje ainda são usadas, né? Por exemplo, tem algumas dos quais os fiéis ainda levam seus filhos para serem batizados nela, né? E ali sobem 70, 80, 100 metros de altura com os filhos nas costas, né? Isso é muito bonito, muito belo da ortodoxia. Claro que a ortodoxia, ela tem muito a nos oferecer, né? Com relação, por exemplo, ao cisma de 1054, mais precisamente, né? É um dado muito interessante, da qual eu chamo a atenção, que, na verdade, a igreja da qual eu faço parte, ela não participou do cisma de 1054. Né? O cisma, ele acontece com relação à igreja de Constantinopla e à igreja de Roma. Né? Isso. Esses dois patriarcados históricos. Né? A nossa igreja, na verdade, ela faz um cisma entre o Oriente e o Ocidente ainda no início do século IV. Né? Claro que uma mensagem que apareceu aqui na tela, que eu achei muito interessante, é que realmente essa questão de ruptura, de fragmentação, enfraquece o cristianismo, com certeza, né? Você vê que aquele Cristo da qual nós tanto falamos, cada uma religião, cada um movimento religioso, cada uma instituição tem um pouco dele. Né? Aí você imagine isso na sua concretude, na sua plenitude. Né? E o que eu tenho a oferecer, na verdade, para nós nesta noite, trago para nós nesta noite, essa minha disponibilidade, né? Assim como um representante da qual eu represento a igreja aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Mais precisamente na cidade de Mossoró, da qual me orgulho muito de ser filho dessa terra, eu me coloco à disposição dos irmãos que estão aqui, que também fazem parte do Estado, a organizarmos mais encontros como esse, né? Para que as nossas igrejas também, os fiéis, possam participar desse momento. Não sei vocês, mas eu estou observando, já são quase 23 horas já. Quer dizer, muitos dos nossos fiéis perderam esse momento por conta do horário, né? E eu acredito que esse encontro, num outro momento, num horário mais cedo, poderia dar oportunidade realmente para vivermos um Kairos, esse tempo de luz. Né? E, ao invés de citar o Kyrie eleison, eu queria, na verdade, rezar com vocês o Pai Nosso na língua da minha igreja, que é o aramaico. Por favor. E aí eu prefiro que os outros possam falar, e no final eu encerro com a oração do Pai Nosso em aramaico. Tá ótimo, tá ótimo. Antes da gente partir aí, então, para as vias de fato, deixa eu só citar aqui algumas pessoas, né, que estão falando. O senhor lembrou bem aqui de alguns comentários. Eu quero citar aqui o Matheus Henrique,
membro da Missão Somos Um. Também teve um irmão que colocou aqui, é o Bourguignon, o sobrenome dele, falou: eu sou católico, a minha esposa é metodista e a gente vive um casamento maravilhoso. Isso é lindo demais, né? Eu acho que o principal alvo, o pastor Edivaldo falava, o principal alvo da unidade é a nossa família. Porque nas nossas famílias nós temos pessoas de diversas igrejas. E quando o diabo fica mais feliz ainda, quando ele consegue destruir uma família por causa da religião. Quando ele consegue, por causa da religião, destruir uma família. Agora, o céu se alegra. E o júbilo no céu é incomparável à alegria do diabo quando, por causa da unidade, uma família é restaurada. Então, eu queria encorajar, quando a gente vai caminhando para essa oração do Pai Nosso, e eu queria encorajar os irmãos. Nós estamos aqui caminhando na Missão Somos Um, e a gente pode depois, se o meu irmão puder colocar para a gente, o Sidnésio puder colocar o site da Missão Somos Um, enquanto eu falo, missãosomosum.com.br. Nós estamos caminhando aqui há 12 anos. E no ano passado, a gente teve a graça de, juntos, assinar um documento que nós chamamos de Carta de Intenções. Uma carta que revela a intenção do nosso coração. E aí, inteiro, de diversos estados, vê aqui a Vera Lúcia de Maringá, tem pessoas do Rio Grande do Sul, Goiás, tem pessoas de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que estiveram conosco junto, líderes católicos e evangélicos, Sociedade Bíblica do Brasil, Assembleia de Deus, Igreja Católica. Na Igreja Católica, o Dom Francisco Biazin, Padre Marcos, que agora é emérito, mas que foi presidente da Comissão de Diálogo, foi enviado como representante da CNBB e assinou também a carta em nome da CNBB. Veio também o Monsenhor Juan Usman, representando o cardeal Kurt Kopp, que é o presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos. Estiveram juntos aqui no Rio de Janeiro no ano passado, a nosso convite. Assinaram essa carta e hoje nós estamos fazendo justamente esse trabalho de fazer conhecer esse jeito de fazer unidade, que é a unidade a partir dos relacionamentos. Está aí o site e que você pode conhecer, tem o nosso Instagram também, Missão Somos Um. Esse jeito de fazer unidade que o pastor Edivaldo falava muito bem, que é promover a cultura do encontro, aquela que o Papa Francisco fala tanto, né, pra gente, promovendo a cultura do encontro. Então, mês a mês, a gente toma café junto nas igrejas, ora junto, faz com que os nossos fiéis, os participantes das nossas comunidades, se encontrem para que não seja um ecumenismo só de gabinete, mas para que seja um ecumenismo que acontece a partir das bases. Então, isso para nós é muito importante, tem um valor muito grande. Faço convite aos senhores que estão aqui conosco na live e a todos que estão acompanhando também, para entrarem lá, visitarem o site e, quem sabe, nosso próximo encontro do Somos Um, né, os irmãos poderem compartilhar com a gente desse momento, né, de partilha que a gente tem. E assim a gente quer ir conectando as pessoas, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu estou fazendo ecumenismo sozinho aqui na minha cidade. Mas não é verdade. Tem muitas outras pessoas desejosas de unidade, espalhadas pelo Brasil. E a única coisa que falta é a gente conectar um ponto no outro. Né? E aí eu tenho certeza que a gente vai se animando e a gente vai, quando vai dando aquela canseira, né? Às vezes dá, né?
Dá aquela canseirazinha, tô sozinho, não tem. Mas tem. O corpo de Cristo está vivo, é um só, e ele está se movendo nessa estrada sem retorno, né? O Abuna vai rezar o Pai Nosso para a gente. Agora, eu pensei que talvez o padre Joilson pudesse fazer uma prece também no final dessa live, que o reverendo pudesse fazer uma prece, né? Que o Abuna pudesse rezar o Pai Nosso e que depois o Padre Marcos encerrasse para a gente também e levasse o nosso abraço aí. Cada um de vocês, por favor, leve o nosso abraço aos seus superiores, àqueles com quem vocês caminham, às comunidades, ao povo de Deus. Deixe o nosso abraço, né, pastor Edivaldo? Nosso sincero abraço. Eu vou começar pelo Padre Joilson, fazendo a sua prece, depois o pastor Edivaldo, depois o reverendo, e depois o Pai Nosso e o Padre Marcos. E a prece também do nosso irmão Sidnésio. Todo mundo junto, cada um a sua prece, e aí a gente ouve o Pai Nosso, reza o Pai Nosso, ouvindo juntos, e a nossa bênção de despedida. Padre Joilson, o senhor pode começar. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer a todos por essa oportunidade, esse acolhimento. Quero também mandar um abraço para a irmã que está no Rio de Janeiro nos acompanhando, a irmã Aliane da Fraternidade Prama. Então, vamos, nesse momento, eu quero pedir a Deus que Ele continue com esse fervor em nossos corações. Ou seja, que nós continue com esse fervor de Deus no nosso coração. Que sejamos um, como o Pai é um só. E possamos abrir mais a nossa mente, o nosso coração, nossos olhos, possamos mais abrir a unidade. Porque a unidade, ela está também na igreja. E ela não só fica na igreja, ela é espalhada. Mas quem é o autor dessa unidade? A unidade somos nós. Jesus Cristo deixou isso a cada um de nós. Então, eu, como padre, eu tenho um compromisso de amar o meu irmão, independentemente de quem ele seja. Essa mensagem que eu quero deixar é que esse momento não fique só aqui, como o meu irmão falou em gabinete. Não, esse momento que fica um momento espírita em verdade, que a gente possa se reunir mais, nos conhecer. Eu mesmo quero conhecer, por exemplo, a missão, né? Mais um. Então, como eu conheço o Euricanilho, o Catolicismo e outra liderança de igreja, eu quero ser um mais um em todos. Então, que essa mensagem, que nós possamos abrir mais o coração. Se nós abrirmos o coração, Deus vai operar. Mas se nós pedirmos mais ainda, o Espírito Santo, as coisas vão acontecer. Amém. Amém, amém. Vai o pastor Edivaldo. Amém. Deixar uma mensagem para todos. Alô? Tá ouvindo? Tá. Deixar aqui a mensagem para todos. Que a alegria está com vocês. Que Deus abençoe a cada um, rica e abundantemente. Que o Espírito Santo venha nos conduzir por esse caminho de unidade, pelo caminho em Cristo Jesus, para que o mundo de fato perceba e creia que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e Ele veio para salvar o mundo e que eles possam ter essa experiência com o Pai. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Amém, pastor Edivaldo. Reverendo, por favor. Onipotente Deus, que permite que, assim como há um só Espírito e um só Senhor, uma só fé e uma só esperança de nossa vocação, a tua igreja, constituída uma vez mais de um só corpo, consiga atrair todas as nações à unidade da fé, por meio daquele que quer que sejamos um,
o mesmo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 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 Sidnésio, volte aqui, Sidnésio, Amém. E ore conosco, Sidnésio. Vou pedir para o Sidnésio voltar, para que a gente possa ouvi-lo também, ouvir a prece do Sidnésio nesse momento. Amém. Pedir a Deus que nos mantenha em unidade, né? Hoje, a novena de Pentecostes, sexto dia da novena de Pentecostes, da renovação carismática, falava sobre reconciliação e cura, né? E dentro dessa reconciliação e cura, o pastor bem citou logo no início, o Salmo 132, né? Como é bom ver os irmãos unidos, né? Como o óleo que escorre da barba de Arão. Então, que Deus, nesse dia de hoje, que seja um momento de partilha, de live, de diálogo, de muitos e muitos diálogos, né? Que o Espírito Santo nos conceda, né, a cada um de nós um Pentecostes perene de verdadeira reconciliação, verdadeira unidade, verdadeiro amor e verdadeira humildade, né? Que façamos como o Papa Francisco disse, devemos construir pontes no lugar de muros que nos dividem, né? Que nós possamos ter nesse Pentecostes perene, né, nesse novo Pentecostes, o desejo de construir pontes e um coração que viva o desejo de reconciliação sempre. Amém. 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 Eu vou passar aqui, então, a palavra e o pedido de que nós possamos orar o Pai Nosso com a Abuna, e já deixando aqui essa casa virtual da Missão Somos Um. A Missão Somos Um é uma missão para todos os cristãos que desejam unidade e santidade. Isso aqui não tem dono, não tem um fundador. Aqui tem o coração de cada irmão. Então, por favor, vocês fiquem sempre muito à vontade, como foi agora, o Sidnésio sentiu-se à vontade e sem precisar falar muito, sem precisar muita burocracia, estava aberto espaço, porque a casa é nossa. Então, fica aqui o nosso agradecimento também por isso. O diácono Martim Quinteiro está falando lá de New Jersey, nos Estados Unidos. Ele é hispânico, está falando conosco aí. Nós oramos com esse Pai Nosso, oramos por todos os cristãos, especialmente aqueles que são perseguidos, especialmente aqueles que hoje nesse momento, estão morrendo, dando a vida por causa do nome de Jesus, aqueles que passam por dificuldades nos diversos países do mundo, mas oramos também por todos os que estão sofrendo, doentes, sacerdotes, pastores, que estão à frente do cuidado com as pessoas mais necessitadas por conta da pandemia do Covid-19. Pedimos a Jesus que possa visitar a cada um desses pastores, padres, e aonde quer que estejam, sejam com esse Pai Nosso nessa live, aonde estamos unidos aqui, pessoas de todos os lugares do Brasil e de fora do Brasil. Que todos nós unidos, orando esse Pai Nosso, acompanhando a oração do Pai Nosso com a Abuna Hélio, nós possamos fazer com que a nossa prece alcance e console o coração de cada cristão que hoje dá a sua vida, não por causa de uma denominação, mas por causa do Evangelho. Abuna Hélio, por favor. Abro, Huro Kadisho, Radia Lohoshariro Amin. Avun de Bashmaya, Net Kadesh Mor, Teitei Malgutar, Nes Vesvian Haikana de Bashmaya Avbaha, Lachman Knaksum Knayomana, Washboklan Hauben Waikahen,
I can understand how bem. Velatana suna, ela passando em vista. Meto de la re malcutar, waula texbukta, alahana min, amém. 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 Eu vou passar para o Padre Marcos para ele nos despedir. A doxologia. Tem a doxologia Amém. nesse Pai Nosso, Buna? Pois teu é o reino, o poder e a glória? Tem. Ou não? Tem? Amém. Isso. Tem. Tem, né? Em geral tem, né? O Pai Nosso grego tem a doxologia no final, né? Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Antes de passar para o Padre Marcos e pedir a ele que nos despeça, se possível com a bênção de Deuteronômio, se o senhor tiver, se não tiver, como o senhor achar melhor. Sidnésio, nós temos um encontro marcado no dia 30. Eu, Exato. você e o pastor Edivaldo, não é isso, querido? Exato. Então, dia 30, às 21 horas. Está aí, ó. Está na sua tela aí, você que está nos acompanhando. Eu e o pastor Edivaldo vamos conversar um pouco mais com o Sidnésio sobre a missão Somos Um, sobre esse caminho da unidade que está acontecendo aqui no Brasil e fora do Brasil. Vamos falar um pouco sobre as conexões internacionais também, né? E a gente, desde já, né, pastor Edivaldo, a gente quer desejar um feliz Pentecostes para todos os irmãos. E todas as irmãs que nos acompanham. Feliz Pentecostes a todos, que eu sei que tem sido um Pentecoste como nunca houve antes, extraordinário, da parte de Deus para todos nós, e que realmente a gente apenas deixe a manifestação do Espírito Santo atuar. Somente Amém. isso, nada mais. Amém, amém. Padre Marcos, encerrando a live, nós pedimos que o senhor nos despeça para que a gente tenha uma noite de sono tranquila. Depois dessa live maravilhosa, eu quero muito mesmo, mais uma vez, reiterar o meu agradecimento, nosso agradecimento, meu e do pastor Edivaldo, e de toda a família Somos Um, espalhada pelo Brasil e fora do Brasil, por vocês terem nos acolhido no caminho de unidade que vocês fazem. Nós é que fomos acolhidos nesse caminho de unidade, e a gente agradece, e a gente pede, assim, que nós sejamos despedidos, abençoados, e levando o nosso abraço carinhoso, a nossa gratidão a Dom Jaime. Muito obrigado, Isaías. Eu que agradeço. E antes de eu pedir a bênção de Deus para todos nós, né? Eu quero lembrar aquelas palavras bonitas que você mencionou e que eu até anotei aqui, né? Viver a unidade no possível até chegarmos à unidade plena. Então, que Deus possa nos abençoar e que essa reflexão, não é, sintetizada nessas palavras tão bonitas, possa ser um programa de vida para todos nós. E agora vamos pedir a bênção desse Deus que é misericordioso, desse Deus que nos ama, desse Deus que derrama o seu Espírito sobre nós. Que o Senhor nos soe e que Ele mostre para nós o seu rosto, derrame sobre nós as suas memórias, dê a sua... Ele que é Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Queridos, Padre Jailson, que não está na tela também, muito obrigado. Obrigado, Sidnésio. Obrigado, pastor Edivaldo. Abuna, muito obrigado. Reverendo, muito obrigado. Padre, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam até agora. 11h04 da noite, 2 horas, uma super live da unidade, né? Deus abençoe a todos e até sábado, se Deus quiser. Abraço. Deus abençoe. Até, tchau, tchau.